Em uma mistura de Yorubá e Ashanti, uma das mulheres perguntou se estávamos sozinhas. Eu respondi que sim, e que morávamos em Uidá mesmo. Ela então quis saber se tínhamos família, e eu contei sobre a minha avó. Quando soube que éramos apenas nós três, ela disse que era melhor assim, pois deixaríamos uma só pessoa chorando por nós, confirmando que seríamos mandadas para o estrangeiro, que muitos deles já estavam ali havia vários dias, como ela, esperando para embarcar. Todos os dias chegava mais gente capturada em muitos lugares da África, falando línguas diferentes e dando várias versões sobre o nosso destino. Perguntei onde ficava o estrangeiro e ela não sabia. Mas outra mulher que estava por perto disse que era em Meca. Ela e alguns outros que nos mostrou dizendo serem muçulmins, muçulmanos, estavam todos indo para Meca. E deveríamos nos alegrar por Meca ser uma terra sagrada e feliz, para onde todos tinham que ir pelo menos uma vez na vida, cumprindo as obrigações com Alá. Como eu não sabia quem era Alá, ela disse que é o Todo-Poderoso, o que tudo vê, o que tudo pode, o que tudo sabe, o que nunca se engana. A Mossurumim se chamava Aja e estava acompanhada da irmã, Jamila, e do Issa, marido das duas, que estava no meio dos homens. Eles pareciam felizes e tinham chegado ao forte no dia anterior. A Tanisha, a mulher com quem eu tinha conversado primeiro, disse que não, que havia um grande engano, que tinha sido aprisionada junto com o marido e o filho. Estávamos todos sendo levados para o estrangeiro, que até poderia ser Meca, pois não sabia onde ficava. Mas era para virarmos carneiros dos brancos, pois eles gostavam da nossa carne e iam nos sacrificar. As duas mulheres iniciaram uma discussão e logo todas as outras já estavam falando ao mesmo tempo. Não éramos muitas. Um pouco mais que os meus dedos e os da Taiwan, que era como eu que sabia contar na época. A grande maioria era de homens, quase todos jovens. A Tanisha explicou que os lançados ou tangomaus, homens que se embrenhavam a África dentro para capturar ou enganar os futuros escravos, a maioria era de estrangeiros, mas também havia africanos entre eles, muitos dos quais eram ex-escravos. Tinham matado todos os velhos e as crianças, alguns pelo caminho e outros logo ao chegarem no barracão. E que Aja ainda não tinha visto nada disso, por ter chegado havia pouco tempo. Disse também que às vezes alguns guardas batiam muito em todos, talvez para amaciar a carne. Somente quando entraram alguns guardas distribuindo feijão, farinha, inhame e tinas de água que passavam de mão em mão, foi que percebi como eu estava com fome. Nem todos ganharam, como alguns homens que estavam amarrados a um canto, de castigo por terem brigado. Primeiro brigaram entre si, e a Tanisha não soube dizer o motivo porque eles falavam uma língua que eu não conhecia, E quando os guardas tentaram separar a briga, avançaram em cima deles. Mesmo quem antes estava quieto entrou na briga. E só não participaram os muito cansados por terem chegado havia pouco tempo e às vezes caminhado desde muito longe, e os que ainda não tinham sido desamarrados. Nem as mulheres. Mas logo apareceram mais guardas, que conseguiram controlar a briga e levar os companheiros para fora. Alguns bem machucados, outros provavelmente mortos. Entre os pretos havia mortos com certeza, pois lutaram com homens armados e deixaram no armazém o cheiro que reconheci. O cheiro de sangue. A Tanisha disse que desde a briga, 3 deles haviam morrido e ainda não tinham sido retirados. Estavam em um canto, cobertos com uma antiga vela do navio, e que logo o cheiro começaria a incomodar ainda mais. Como se já não incomodasse, como se fosse possível respirar bem naquele ambiente, onde sabe-se lá quanto tempo acumulavam-se os cheiros de urina e de merda que venciam facilmente a terra jogada por cima do buraco cavado no chão quando precisávamos fazer as necessidades. Era noite. Dava para perceber a falta de claridade por entre a palha do teto
quando a porta se abriu e entraram mais capturados, todos homens. Os novos prisioneiros chegaram amarrados uns aos outros pelos pés e pelo pescoço, vigiados por guardas que carregavam lanças em uma das mãos e tochas acesas na outra. O lugar já estava bastante cheio e quase não havia espaço para eles, mesmo porque muitos estavam deitados, dormindo. Para que se sentassem e desse lugar para mais pessoas, foram cutucados com lança e com fogo. E quando parecia que iam reagir por causa do susto, foram contidos a pontapés e com ameaças de queimadura de verdade. A lança, a Tanisha disse que só usariam em último caso, para se defenderem, porque poderia matar, e eles não gostavam de perder mercadoria, o que significava perder dinheiro. Alguns guardas tinham um pano amarrado por cima do nariz e gritaram que éramos uns porcos, que merecíamos o destino que nos seria dado pelos 2 brancos que entraram logo em seguida, os mesmos que eu tinha visto na praia. Eles mandaram que os guardas fossem na frente, iluminando com tochas, e seguiram passando os olhos sobre nossas cabeças, como se estivessem contando. O que nos tinha escolhido não nos reconheceu. Eu fiquei com tanto medo de que não nos quisesse mais para presente, que tivesse mudado de ideia e nós também virássemos carneiros, porque éramos crianças. Eu senti muita vontade de chorar. No início do 3º dia, um pouco antes do horário em que distribuíam mingau ralo e farinha de água, a porta foi aberta e vimos que do lado de fora havia muitos guardas, muito mais do que de costume. Disseram que o tumbeiro já estava preparado e que embarcaríamos naquele momento. As mulheres primeiro. Deram as ordens em várias línguas para que todos pudessem entender, e também na língua que eu já tinha percebido ser a que eles mais gostavam, a das lanças e dos chicotes, cantando na pele dos que se demoravam deitados ou sentados, ou porque ainda tinham sono, ou estavam doentes, ou se sentiam cansados e fracos. A mulher ao nosso lado, que vomitava sem parar havia quase 2 dias, foi deixada para trás depois que tentaram fazê-la se levantar, pois disseram que não compensava levar para morrer na viagem quem podia morrer lá mesmo. A Ágia e a Jamila tentaram ajudá-la e também apanharam. Quando passamos pela porta, os guardas enfiaram pelas nossas cabeças laços já prontos em cordas compridas que prendiam pelo menos 15 pessoas em um mesmo grupo. A Taiwo disse que tinha fome, eu também. E quando a Tanisha perguntou a um dos guardas se não comeríamos nada antes de embarcar, ele disse que a regalia tinha acabado, que daquele momento em diante não éramos mais problema dele, e nos empurrou para que a fila andasse depressa, pois o navio precisava partir antes do sol nascer. O tempo estava fresco e ainda havia algumas estrelas no céu, como as de Savalu. Havia uma que brilhava mais que todas as outras, e era de uma cor diferente, amarelada. E quando pensei em mostrá-la a Taiwo, eu lembrei que não deveria apontar as estrelas, porque nasceriam verrugas na ponta do meu dedo. Bacei, um velho que vendia água em Savalu, tinha muitas verrugas, e era essa história que ele contava, que quando apontávamos para uma estrela, um ponto qualquer do céu, outra estrela morria. Então, de vingança, lá vinha a nascer de novo, como uma verruga no dedo do assassino. Naquele momento surgiram na minha memória muitas lembranças de Savalu, porque nada daquilo estaria acontecendo se não tivéssemos saído de lá. A água estava fria, mas se tentássemos reclamar ou mesmo voltar, os guardas nos ameaçavam com as lanças ou as tochas. Havia várias canoas esperando por nós, já que somente elas conseguiam atravessar os alagados até o mar aberto. O navio tinha 2 porões, e o de baixo, onde fomos colocadas, era um pouco menor do que o de cima, pelo qual passamos sem parar. Também não tinha qualquer entrada de luz ou de ar, a não ser a portinhola por onde descemos e que foi fechada logo em seguida. A ordem era para que escolhêssemos um canto e ficássemos todas juntas, pois logo trariam os outros. Apesar dos breves instantes de claridade que tivemos, pude perceber que o local era pequeno para todos os que estavam no barracão em terra. Mesmo com a escuridão aparecendo,
aumentar o tamanho do porão. Mesmo contando com a parte de cima, ainda assim não chegava nem a metade do espaço que ocupávamos até então. Ao redor de cada um de nós era só silêncio. Silêncio que mais parecia um pano escuro, grosso e sujo, que tomava todos os espaços e prendia debaixo dele o ar úmido e mal cheiroso, cheirando a mar e a excrementos, a suor e a comida podre, a bicho morto. Quando entraram os primeiros homens, a tranquilidade foi quebrada pelas vozes das mulheres que queriam saber se os seus parentes ou conhecidos estavam entre eles. Chamavam os nomes e ficavam à espera de uma voz responder que sim, ou do silêncio responder que não. Os tocheiros iluminavam rapidamente o caminho e os rostos dos que chegavam, acompanhados da ordem de nos deitarmos um ao lado do outro, com as cabeças apoiadas na parede do navio até que dessemos uma volta completa, e depois mais uma volta no interior e mais uma terceira, sendo que muitos ainda sobraram de pé e foram empurrados por cima dos que já estavam deitados. Quando alguém disse que já não cabia mais ninguém, recebeu a resposta de que o balanço do navio faria caber. O tumbeiro apitou e partiu pouco tempo depois que paramos de ouvir barulhos na parte de cima, quando acabaram de acomodar todos os homens. Visto do alto, deveríamos estar parecendo um imenso tapete, deitados no chão sem que houvesse espaço entre um corpo e outro. Um imenso tapete preto. Pela viagem, pelos enjoos, pela dificuldade de dormir, pela falta de comida, pelo ar que descia apodrecendo a garganta, pela sede. Alguns adoeceram e tiveram febre, mas o que dava mais aflição eram os gemidos de um fulani que tinha sido empurrado da escada e quebrar a perna, o osso chegando a perfurar a pele. Uma mulher disse que ia rezar o machucado e perguntou o nome dele, mas ninguém sabia. Ele já não conseguia mais falar, apenas delirava. Foi então que ficamos sabendo o motivo da demora do embarque dos homens, pois os brancos tinham batizado todos eles com nomes que chamavam de nomes cristãos, nomes de brancos. E aquele homem da perna machucada, de acordo com outro que estava logo atrás dele na fila, tinham dado o nome de João. Soubemos que o padre que fez os batizados tinha chegado atrasado, depois do embarque das mulheres. Os guardas colocaram os homens em fila e um por um tiveram que dizer o nome africano, o que podia ser revelado, é claro, e o lugar onde tinham nascido, que eram lá anotados em um livro onde também acrescentavam um nome de branco. Era esse nome que eles tinham que falar para o padre, que então jogava água sobre suas cabeças e pronunciava algumas palavras que ninguém entendia. Sabiam apenas que era com tal nome que teriam que se apresentar no estrangeiro. Foi tudo muito rápido, mas disseram que mesmo assim se formou uma grande fila diante do padre, parecendo uma cobra que ia da beira da água até quase a saída do barracão onde estivemos presos. Uma grande cobra de fogo, pois era ladeada por guardas que formavam um corredor iluminando por tochas. Alguém lembrou que o padre também tinha dito que, a partir daquele momento, eles deviam acreditar apenas na religião dos brancos, deixando em África toda a fé nos deuses de lá, porque era lá que eles deveriam ficar, vistos que os deuses nunca embarcam para o estrangeiro. Quando alguém comentou isso, todos fizeram saudações aos seus orixás, eguns ou voduns, demonstrando que não tinham concordado. Um homem disse que tinha perguntado a um dos guardas onde era o estrangeiro. E a resposta foi que estávamos sendo enviados para o Brasil. Enviados para o Brasil.